Olá, eu sou o professor Lucas Neto, sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Unidade 4, capítulo 5. Uma mensagem aos pastores e líderes de hoje. Na introdução da lição, nós vamos estudar alguns valores que poderão ser cultivados para que haja mais amadurecimento espiritual e ministerial em nossas igrejas. Este capítulo 5 está dividido em 4 pontos. O primeiro, a liderança e as falsas doutrinas. O segundo, a liderança e a qualificação ministerial. A terceira, a liderança e o perigo da corrupção. O último ponto de número 4, a liderança e as boas obras da igreja. E neste sentido, nos itens 5.1, a liderança e as falsas doutrinas, nós vamos repaginar ou fazer releituras do que nós já fizemos aqui, quando estudamos a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Então, quanto à liderança e às falsas doutrinas, o apóstolo ele fala em 2 pontos, em 2 versículos muito importantes na primeira carta a Timóteo. A primeira no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz o seguinte: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Portanto, o apóstolo estava dizendo aqui que o ensinamento quanto às falsas doutrinas, que o Timóteo teria que investir na educação cristã e na pregação bíblica, tendo elevada disciplina no aprendizado e ensino da palavra de Deus, com autoridade, com humildade, com conhecimento e com unção. No versículo 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E aqui o apóstolo diz que nós devemos cuidar da nossa vida espiritual e da doutrina, porque deste modo nós vamos obter não só a nossa salvação, como a dos nossos ouvintes. Evidentemente, nós estamos aqui fazendo uma recapitulação do que nós já vimos em capítulos anteriores. No item 5.2, a liderança e a qualificação ministerial, aí o apóstolo toca novamente na qualificação ministerial, ou seja, na qualificação dos homens de Deus. E na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então ele está dizendo que ele deveria ser padrão dentre os fiéis na palavra. Na palavra que ele diz aqui não é na palavra de Deus. Na palavra que ele fala aqui é no seu linguajar, na forma de você falar, no procedimento, ou seja, no seu comportamento, no amor, na prática do amor de Deus, na fé, na sua fé, no crer, né? E na pureza, homem puro e santo. No item 5.3, ele vai falar da liderança e o perigo da corrupção. E nesse sentido, nós vamos então ler, no caso aqui, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que o apóstolo aqui está a dizer é que quanto ao nosso chamado,
Quanto à nossa vocação, e aqui eu não estou falando só da questão eclesiástica em si, embora que aqui se fala da liderança, é que nós fomos chamados pelo Senhor. E por isso, nós não podemos deixarmos ser corrompidos por qualquer área, seja ela qual for, não só no sentido da corrupção moral, e aí vai comportamento, da corrupção familiar, problemas na família, na corrupção espiritual, na corrupção doutrinária, na corrupção ministerial, na corrupção política, muito comum nos atuais dias, e na corrupção social. Ou seja, o apóstolo aqui coloca que nós não devemos nos deixar corromper por nenhuma área da nossa vida. E ele compara aqui pelo soldado, quando ele diz assim, né? Nenhum soldado, ou seja, na verdade nós poderíamos dizer assim, nenhum cristão em serviço se envolve em negócios desta vida, ou seja, se envolve em negócios corruptos. E aí esses negócios corruptos, não só na esfera moral, como na esfera familiar, como na esfera espiritual, doutrinária, ministerial, política e social. Ou seja, com nenhum tipo de corrupção. Porque o seu objetivo, ou seja, o objetivo do cristão é satisfazer, ou seja, é agradar somente aquele que o chamou, que o arregimentou. No caso, Cristo Jesus. Então, não só a liderança, como todo cristão deve tomar muito cuidado com essas condições. No item 5.4 ele vai falar da liderança e as boas obras da igreja. E nesse sentido, aí ele já vai para a carta de Tito, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. No versículo 14 ele diz: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Ou seja, na realidade, o apóstolo aqui, ele até se direciona para a questão das obras sociais. Mas a igreja ela tem uma grande missão. A comissão, ou a missão principal, é pregar a palavra em todo o mundo, a toda criatura. Esta é a principal. Mas outras atividades conexas, e dentre elas a questão social, de acolher o pobre, de acolher o necessitado, de ajudar o pobre, que é a ordenança do Senhor. Essa não é vamos dizer assim, um desejo ou um bem querer ou uma decisão da igreja em ajudar os pobres. Não. Esta é uma ordenança de Deus, ajudar os pobres. Então a missão da igreja perpassa pela evangelização, pelo batismo, pelo discipulado e ensino, pela adoração, pela proclamação da palavra de Deus, pela ética da igreja, pela missão social. E aqui estão inseridos nessa missão social não só a assistência social, mas também o serviço social. Porque assistência social seria aquela questão de assistir a uma determinada necessidade num determinado momento. Por exemplo, entregar cestas básicas. Mas o serviço social é mais amplo, é mais complexo, requer mais tempo, um acompanhamento permanente. Esta é a missão social da igreja, o acolhimento dos pobres, como Jesus fazia, né? Aconselhamento, visitação, comunhão, doutrina e avivamento. E aí, esta é a missão plena da igreja, não só no sentido institucional, como também espiritual. Chegamos ao final desta videoaula.
Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.